RJ no Ar prossegue nesta quinta-feira com a série de entrevistas ao vivo com os candidatos que disputam as duas vagas ao Senado Federal pelo Rio de Janeiro. Por ordem definida em sorteio, hoje nós vamos conhecer melhor as propostas do candidato Milton Temer, do PSOL. De acordo com as regras, o tempo de duração será de 4 minutos com 30 segundos de tolerância. Jornalista Jaime Ribeiro já está lá no nosso estúdio de eleições com o candidato. Bom dia, Jaime. Bom dia. Bom dia ao candidato também. Bom dia. Cronômetro aqui na tela, fazendo a primeira pergunta, candidato. Caso seja eleito para representar o Rio de Janeiro no Senado Federal, quais serão as propostas do senhor para melhorar o cenário da segurança pública aqui no estado? Olha, Gustavo, eu tenho visto o seu programa e tenho visto que os senadores, alguns até relataram, que sabem perfeitamente que não é no Senado que se resolve a questão de segurança local. Pelos critérios que eles adotaram, ou seja, da repressão, do policiamento, isso é função de governador. A função do senador é criar leis que possibilitem que este problema seja resolvido, não pelo caráter da repressão, porque não se resolve por aí, mas pelo caráter social. E nesse sentido, eu discordo de muitas coisas que foram ditas aqui. Não se trata de ser senador para trazer mais recurso para a polícia. Se trata de ser senador para defender uma outra lógica de orçamento, pela qual a gente pare de dedicar 50% do orçamento da União para pagar banqueiros por uma dívida que já foi paga várias vezes, juro sobre juro, e limite a educação a 2,5% e a saúde a 5%. Mais uma coisa, é fundamental considerar também e lembrar, nossa população em 90, você é jovem, talvez não lembre, mas a música você lembra. Durante a Copa do Mundo se dizia 90 milhões em ação. Em 1970 nós éramos 90 milhões. Desses 90 milhões, apenas 20% moravam nas capitais, 40% nas grandes cidades. Pois bem, hoje nós somos 190 milhões. Apenas 20% moram no campo. O que acontece com isso? Nós tivemos um fluxo migratório absolutamente desorganizado, gerado não pela criação de mais empregos nas áreas urbanas, mas pela expulsão de poceiros de suas terras por ausência de reforma agrária. Então eu te diria o seguinte, os eixos fundamentais são cuidar de um outro orçamento para o senador, de um outro orçamento pelo qual a saúde e a educação passem a ter privilégio e cuidar de uma reforma agrária que faça retornar para suas raízes gente que vive não em crime organizado, mas na barbárie desorganizada da violência gerada pela miséria nos centros urbanos. O senhor se candidatou ao Senado pela primeira vez há 20 anos. Em 1990. Não se elegeu. O que de lá para cá acumulou muita experiência política. O senhor acredita que dessa vez vai conseguir uma das duas vagas? Bom, olha aqui, eu fui deputado federal 2 vezes depois daquilo. Eu não faço do mandato uma carreira política. Eu deixei de ser deputado no momento em que a reeleição era mais fácil. Eu era deputado do PT, fui deputado durante 8 anos de oposição a Fernando Henrique Cardoso, com destaque, disputando a presidência do PT, e deixei de ser deputado por vontade própria, passando a apoiar Chico Alencar e Lindbergh, eram os 2 deputados federais que eu apoiei naquela sucessão, por conta de não pretender fazer carreira, eu não queria reeleição. Eu estou na candidatura do Senado porque entendo que nós temos que renovar a nossa representação no Rio de Janeiro. Qual a sua opinião sobre o ficha limpa? Eu acho que o ficha limpa é algo que... Ficha limpa não é algo para ser badalado. Eu tenho desconfiança de todo político que tem carimbo, sou ficha limpa. Eu não preciso dizer que sou ficha limpa. Quem conhece a minha vida política, eu não tenho que provar que sou ficha limpa. Todos sabem que eu sou ficha limpa. Quando o político se enrola muito nessa história, é porque certamente ele teve bons advogados para livrá-lo de situações mais complicadas. Nosso tempo está acabando, candidato. O senhor pode aí aproveitar os últimos segundos para se despedir do seu eleitor e mandar uma mensagem aos eleitores. Bom, eu quero dizer, honestamente, que uma das questões fundamentais que eu enfrento nessa eleição é de comunicar à população que todos têm direito a 2 votos. Por incrível que pareça, a Record faz essa entrevista com os senadores, só houve essa entrevista com os senadores numa TV pública e num programa específico de um jornalista na CNT que ele, pessoalmente, organiza. As grandes emissoras não cuidaram disso, o que mostra a necessidade de um novo item na luta do senador, que é a democratização dos meios de comunicação, de modo a que seja cumprida a Constituição, permitindo que a discussão sobre a realidade da vida de todos
possa voltar ao cotidiano da programação, coisa que desapareceu. A candidatura ao Senado é importantíssima e certamente grande parte dos que estão aí candidato, não sabem que tem que votar em 2 senadores. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado pela participação aqui hoje nos estúdios da TV Record. Gustavo, até amanhã. Muito obrigado ao candidato e muito obrigado também ao Jaime, que está conduzindo essas entrevistas. Amanhã, o nosso entrevistado é o candidato ao Senado Federal, Clayton, do PSTU.